Beleza, essa daqui é a aula do nono ano, na quinta-feira, as duas últimas. Então aqui a gente vai trabalhar sobre ainda migrações, certo? Falando quanto ao espaço. Na aula passada, vou esperar vocês terem a educação ou a gentileza de ficarem em silêncio, tá? Aí quando vocês ficarem em silêncio a gente começa. Cala a boca, meu irmão. Vamos ver 1 Olha só, quanto ao espaço, a gente está se referindo aqui justamente de forma interna e externa. Interna, lógico, estamos falando sobre dentro do Brasil, as migrações que acontecem aqui dentro da própria nação. Isso daqui pode ser migrações regionais ou podem ser regionais no sentido de uma cidade a outra, tá? Ou pode ser até mesmo estadual, de um estado a outro, certo? Mas nunca ultrapassando disso. A gente nunca faz aqui uma migração interna para fora do Brasil. Isso já é outro tipo de migração externa. Migração interna é aquelas migrações ocorridas aqui dentro da própria nação. Show? Então, migração interna dentro do Brasil, externa fora. Certo? Então aqui estamos falando de uma migração internacional, fora do Brasil, certo? Se você quer ir para o México, você está fazendo uma migração externa, internacional. Dúvida? Dúvida? Deu para entender, né? Bem simplesinho, certo? Agora, quanto à organização, é um pouquinho mais chato, em questão de ser complicada, tá? Não complicado no sentido de assunto. O assunto é fácil. A questão é a quantidade. Porque se vocês prestarem atenção, a gente viu migrações periódicas no sentido de tempo, certo? Vocês viram no sentido de ser definitivo. Isso às vezes confunde a gente por ser uma quantidade gigantesca de conteúdo, tá? Mas a questão da ideia, ela é bem simples. Se você tem uma organização, você sabe separar uma coisa a outra. Se você sabe separar a organização quanto ao tempo, quanto ao espaço e quanto à própria organização, então você consegue fazer uma boa prova. Certo? Essa migração sazonal pode também ser usado como período de férias, né? Período de férias. Certo? De quando você está em um período ali, eu quero ir passar minhas férias em determinada parte do ano. Então, quando você tem essa ideia, você está preferindo aquela data porque a estação é melhor para você, certo? Então, entra também como férias. Ok? Então, quanto à organização, acontece de duas formas, forçada e espontânea, tá? A forçada é justamente quando a pessoa é obrigada a sair. Ela necessita sair daquele local porque acontece alguma coisa ali que aquela pessoa se sente oprimida, se sente mal naquele ambiente, como por exemplo um trabalho forçado, né? Um trabalho forçado faz com que ela precise sair daquele local por repugnância. Lembrando aqui, a origem que ele está saindo significa que essa região é uma região repulsiva, ok? Lembra lá, migrações repulsivas e atrativas? Mesma ideia. A área aqui é repulsiva. Aquela pessoa não está feliz naquela área. Aquela área oferece um trabalho forçado. Aquela área oferece perseguição. Aconteceu um terremoto que destruiu minha casa, eu preciso ir para outro local. Então isso é de forma forçada. Espontânea, por livre e espontânea votado. Você quer sair porque você quer. Não acontece nada de ruim, porque tem pessoas morando ali e se sente bem. Então você sai porque escolhe viver de forma melhor. Você acha que você vive ruim e quer viver em outro local que para você é lindo, maravilhoso, ali é perfeito, né? Então isso é espontâneo. Então essa espontaneidade, ela tem algumas relações, certo? Interessantes que a gente pode citar aqui. Primeira, facilidade de locomoção provocada pela melhoria de transporte, ou seja, isso facilita com que as pessoas saiam de um local para o outro sem se preocupar muito, certo? Porque existe uma facilidade grande. Até mesmo pedindo carona você consegue arrumar aí no meio do caminho. Então a facilidade é gigantesca. Antigamente você não teria como
chamar um burro, né? Ou você arruma carona ou você é sequestrado. Ou você o quê? Ou você é sequestrado. Pode ser essas duas. Dos dois você vai sair da sua casa como você querer. Pois é. Agora, um deles você Isso. vai poder morrer. Aí você vai se arriscando, né? Não que seja bom. Vai se arriscando pelo meio do caminho. Lógico que não é a melhor oportunidade, não é a melhor forma de você se locomover. Mas caso aconteça, ou seja, de forma única, enfim, né? Então, olha só. Nós temos aqui outro tipo, que é as informações em tempo real. Então, todas as informações que temos aí hoje é de fácil acesso, certo? Como, por exemplo, vamos imaginar a Copa do Mundo no Catar, né? Então, a Copa do Mundo está vindo aí, então todo o planeta está em conhecimento onde vai ocorrer a Copa do Mundo, quais são os países que vão estar ali perante a Copa. O Brasil não vai ganhar, eu sei. Mas a gente percebe isso, certo? Eu falo isso, mas é uma realidade, infelizmente. Infelizmente, queria que o Brasil ganhasse. Mas enfim, não vou falar não, porque chega e bate uma raiva. Bate uma raiva. O Neymar só tá com a bunda do sobrenome errado, mas com a bunda ele tá. Mas vamos lá. Olha só, então as informações são em tempo real. Toda a humanidade ela tem conhecimento onde vai acontecer a Copa do Mundo, dos países que vão disputar, porque as informações são em tempo real. Tudo ali está sendo informado de forma rápida e precisa, né? Então isso facilita com que as pessoas do mundo inteiro conheçam certos locais do mundo. Estados Unidos, Japão, Rússia, China, todas essas nações desenvolvidas e belas, elas são conhecidas pelas pessoas e as pessoas vão ao encontro dessas nações. A outra questão é a péssima qualidade de vida dos países pobres. Então as pessoas têm essa necessidade de sair dessa área repugnante, dessa área que então não tem nada a oferecer, para uma área melhor. Exatamente, de repulsiva para atrativa. Então isso acontece logicamente de forma espontânea, porque a pessoa não se sente bem. O fato é, eu vivo em um país pobre, eu não me sinto legal. Eu acho que o meu país é muito conturbado, então eu vou para um país que eu me adeque, que eu acho que eu vou ficar bem, certo? Então isso é espontâneo, não é forçado, apesar de ser parecido. Mas veja bem, a ideia aqui é quando a pessoa se sente ruim, não a situação. Existem países, por exemplo, da África, que realmente têm uma péssima qualidade de vida. As pessoas têm que sair, senão morrem de fome. Mas, por outro lado, o achar da pessoa que aquela nação é ruim, é pobre, não tem nada para oferecer, sendo que tem, então aí é espontâneo, certo? Pergunta. É porque você quer, certo? Certo? Beleza? Então é isso. Agora, por exemplo, quando a gente tem uma repressão muito grande por parte do governo, algo que o governo faz que prenda o povo, aí já é uma questão mais complicada, como acontece na Coreia do Norte, que o povo não pode sair, também ninguém pode entrar. Pode com muitas burocracias, mas é repressão isso, certo? É repressão, e isso causa a vontade do povo em querer sair do país, certo? A pessoa que entrou, se tiver toda aquela questão, assinar documentos, enfim, é toda uma burocracia para você entrar, aí você pode sair, porque você é estrangeiro. Só que aqui a gente se depara em uma questão muito complicada, que é a questão xenofóbica e narcisista, certo? Ou nazifascismo, como coloca o livro. Isso é uma questão muito séria que a gente até vai tratar na próxima página, tá? Na página 16. Lembrando aqui que a xenofobia é o preconceito que as pessoas têm sobre aquelas de origem estrangeira, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui um mexicano e eu digo, esse mexicano, por que esse mexicano está fazendo aqui? Ele não serve de nada, ele deveria estar na sua nação, entendeu? Isso é um preconceito chamado de xenofobia, um preconceito com uma pessoa de uma etnia diferente. Boa parte dos estadunidenses é assim, ela
Boa parte dos Estados Unidos. E isso cresceu. Isso cresceu. Chulista. Hã? Eita, verdade. Então. Ó. Oi. Eu não sou Certo. Sim. Exato. Então, olha só. Não, a questão, eu não entendi a parte final. Isso o quê? Que crime é coisa de carioca. Carioca? É, tem uma verdade aí, né? Tem uma verdade aí. Tem uma verdade aí. Então, olha só. É, porque o Rio de Janeiro é um dos estados mais perigosos do Brasil. Então tem uma verdade. Olha só. É o estado mais perigoso, assim, com questão de tráfico e tal. É. Então, olha só. Nós temos aqui a questão da xenofobia, que realmente os Estados Unidos é o país com a taxa maior de xenofobia, certo? Principalmente depois do ataque das Torres Gêmeas. Gêmeas. Então, o ataque das Torres Gêmeas foi um ato terrorista que o próprio Estados Unidos fechou, certo? E foi com muita dificuldade que Trump ele abriu novamente essa oportunidade dos estrangeiros novamente visitarem o Brasil. Com muita dificuldade, muita mesmo, certo? Mas os Estados Unidos em si ele é xenofóbico, assim, a grande maioria da população. Então, olha só, o drama dos refugiados. Devemos primeiro entender o que são esses refugiados, certo? Mas vamos lá. Só que esse é xenofóbico, é racista, tudo que não presta, é capitalista, imperialista. Mas o capitalismo em si ele é bom. Vamos lá. Então, pessoal, números mostram que cerca de 210 milhões de pessoas elas vivem fora do seu país de origem. É um número grande, mais do que a população brasileira, certo? Então, a gente chama esses camaradas de imigrantes, certo? Ou a gente pode chamar eles de imigrantes ou de refugiados, vai depender do contexto. Qual contexto? Primeiro, só podemos chamar a pessoa de imigrante se ela saiu de forma voluntária da sua nação. Se ela saiu de forma forçada por perseguição política, étnica, ideológica, religiosa, catástrofe ambiental, a gente chama de refugiado, tá? Porque ela teve que se refugiar, o próprio nome diz, se refugiar em outra nação, certo? Em outro país, por estar passando por todos esses problemas. Então ela não saiu porque quis, mas foi por causa de forma forçada, certo? Ela foi de forma forçada. Mas eu digo assim. Vai ter esse negócio de barco de fogo? Não. Esse negócio aí de bárbaro e tal não vai cair, tá? Quer dizer, eu acho. Deixa eu ver. Porque essa questão dos bárbaros, isso é uma questão filosófica. E eu não vou colocar a questão filosófica numa assunto de geografia. Por favor, né? Não vai cair, tá? Pode ficar tranquilo. Não vai cair. Certo? Olha só. Então, isso são imigrantes refugiados. Lógico que a gente está falando sobre a entrada, certo? Não é saída. Aqui a gente se refere à entrada, aos países que já estão ali nessa outra nação. Lembre-se que imigrantes ou a imigração é a entrada. São aquelas pessoas que foram ali para aquele local e se fixaram ali de alguma forma, certo? Então ali chamam-se imigrantes e refugiados que passaram por todos esses problemas, ok? Aqui nós já falamos sobre a Síria, da dinastia Assad, que esteve ali no poder durante um período gigantesco, desde 1971 até 2011, onde Bashar al-Assad ele assumiu o poder, ele está até hoje no poder. Então, aqui nós vemos um drama da Síria, o drama da Síria, né? Todo aquele banho de sangue existente nessa nação,
onde o final, até mesmo os mais estudiosos dizem que, infelizmente, é uma catástrofe eminente, é algo prejudicial. Uma catástrofe eminente é justamente aquilo que não se pode impedir. A Síria vai se destruir. Isso, certo? Não pode ser impedido, infelizmente. É algo que é claro. A Síria vai se destruir, como ela vai destruir as outras nações vizinhas. É eminente, como licença para igual Aí é uma afirmação voluntária de um pensamento. Eu brincando, mas vamos lá. Depois a gente vai discutir abertamente sobre capitalismo e socialismo lá na frente. De forma aberta. O ano passado foi mais controlada, certo? Mais controlada. No 9º ano é mais fundo o assunto, certo? É mais profundo. Certo? E aqui a gente pode abrir uma discussão. Pra gente ler o Manifesto Comunista? Pode ser. Pode ser. Perfeito. Depois que você lê, sua cabeça faz. Eu não acho não. Brincadeira. Mas vamos lá. Mas tem seu peso, sua profundidade, mas enfim. Olha só, dinastia Assad diz. Pode. A dinastia Assad esteve no poder há muito tempo e governou com mão de ferro. Aí na página 17. Com mão de ferro. O camarada, a dinastia era dura, era poderosa, certo? E Bashar al-Assad, ele herdou uma ditadura paterna. O que é uma ditadura paterna? É passada de pai para filho, certo? Então essa ditadura ela foi seguindo de pai para filho e é presente até hoje, certo? Onde o que acontece aqui na situação da Síria é uma escassez de recursos econômicos, porque todo o recurso da Síria é destinado a armas, certo? Então isso faz o quê? Que haja uma redução no sistema educacional, haja uma redução na saúde, nas políticas públicas. Então isso faz com que a população síria... Leitor, eu posso abrir aqui o espaço na sua aula, perdão, Sim, nada. Mas olha só, infelizmente, tudo isso é prejudicial para a população, gente. Por quê? Ali se torna uma área repulsiva. Como é que eu vou viver em um país em palco de guerra com diversas nações, com uma ditadura repressora que não investe em saúde, não investe em educação, que simplesmente tem um toque de recolher, certo? Que as pessoas têm que ir para casa em um determinado horário no dia, certo? Como é que pode uma nação que ostenta um gigantesco poderio militar, só que socialmente e na educação é triste, é ridículo? Como é que pode nações como a Rússia e a China apoiarem e permitirem que essa guerra ela continue? Certo? Lógico que aqui nós já falamos que o porquê está na economia, né? No poder aquisitivo que esses países ganham em fornecer as armas e os materiais que eles têm, certo? Então tudo isso, infelizmente, está acontecendo porque a Rússia e a China teve o poder de veto e disse: não vamos atrapalhar a guerra, certo? Então é isso que acontece, beleza? Então essa é a dinastia Assad, que reprime o povo, que tem um banho de sangue, né, nessa região gigantesco, que oprime esse povo e que, lógico, os cidadãos eles vão buscar o quê? Outra região, uma região atrativa, que ofereça a melhor condição de vida, certo? Nesse caso, eles vão ser refugiados? Oi? Nesse caso, eles vão ser refugiados? Nesse caso, eles são refugiados, as pessoas que saem da Síria e vão buscar ajuda a outras nações. Aí sim eles são refugiados, porque estão fugindo da morte iminente. Estão tentando fugir do desastre que vai acontecer. Ok. Na página 18 nós vemos os apoiadores e os inimigos. Os rebeldes, aqueles que são contra a Síria, são Arábia Saudita e Catar, Turquia, Croácia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Os que apoiam a Síria, ou o regime Assad, é o Irã, o Iraque,
Hezbollah e Rússia. Hezbollah, lembrando aqui, que era o grupo paramilitar e político libanês. E tudo que não presta, a Rússia tá. Tudo que não... Meu Jesus do céu. Não a Rússia no sentido da população, que até mesmo a população ela não apoia esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, aquele camarada Putin, né, o ditador, é bem complicado, né? Ele é bem complicado. Olha só. Bora lá? Página 19, sobre a África. A questão da África não é palco de guerra. A África, diferente da Síria, ela não é uma nação que está ali em guerras. Na verdade, o problema aqui da África é justamente os problemas em relação a doenças, fome, seca, epidemias. Existem guerras, certo? Existem guerras, mas isso não influencia tanto. O que mais influencia dentro aqui do contexto da África é justamente essa questão de seca, fome, a miséria mesmo, certo? No mapa, é claro, a desnutrição e a escassez de alimentos está quase em toda a África. A única parte, digamos, boa da África aqui são essas partes em branco e algumas delas, certo? A Líbia, o Egito, o Marrocos, o Saara Ocidental também. A gente tem a África do Sul e o Lesoto e a Suazilândia é as únicas regiões da África que não passam por problemas, certo? Todas as outras regiões passam por problemas gigantescos. Aqui eu queria destacar o Madagascar, que é uma ilha, né? Madagascar é uma ilha que fica distante, mas pertence à África. Quais são os maiores problemas do Madagascar? Madagascar não enfrenta problemas em relação a guerra, a nenhuma disputa assim. Madagascar é uma região, uma ilha suave, boa, isso, parceira, certo? Então, essa é uma situação da África que a gente consegue ver também na página 20, certo? Na página 20, conseguimos ver também essa situação de forma clara, onde a AIDS é um também dos fatores prejudiciais. Aí, geografia em cena, nessa pequena parte da leitura, né? A cada 5 mortos lá, 1 é oriundo da AIDS, ou tem AIDS, certo? Então é algo bem complicado, porque cerca de 39% da população adulta é soropositiva, ou seja, testou positiva para AIDS. Soro positivo é quando é feito o exame, certo? É feito o exame da AIDS, que faz pelo sangue, né? Retira o sangue, por isso a questão do soro, é retirado pelo sangue e ela testa positivo. Então, soro positivo significa que ela testou positivo. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Então essa é a situação da África, tá? Não só isso, não é só AIDS, são vírus, bactérias, por exemplo, que traz aí um aumento no número de mortos, desnutrição, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o caso da AIDS, e a febre hemorrágica, que aqui a gente está falando da ebola, tá? São essas doenças que a África enfrenta. Ok? Xenofobia. A gente já falou sobre a xenofobia, não vou focar muito, certo? Mas alguns países ou alguns continentes, eles são tidos como xenofóbicos. A Europa Ocidental, completa, certo? Ela é xenofóbica, ela é muito xenofóbica. Por exemplo, nós temos aqui Portugal, e vamos colocar 2, Espanha. Portugal, os portugueses e os espanhóis são muito xenofóbicos. Eu espero que todo mundo em Portugal, mesmo na mesma que eu converso em Portugal com. Mas não, cuidado. sem isso. Então, olha só, a França, certo? A França ela é muito xenofóbica, assim como a Holanda. São nações xenofóbicas, assim, não toda a população, não vamos generalizar.
Isso. Aí entra a Europa Ocidental, Estados Unidos. Isso, sendo xenofóbicos, certo? E são nações, são continentes assim que, por exemplo, a Europa é um berço da xenofobia. A Europa que começou aí com essa ideia e esse pensamento de preconceito para com as pessoas estrangeiras, certo? Exemplo, quando chegou no Brasil, o que é que os portugueses fizeram? Escravizaram os nativos. Por quê? Eles diziam que só quem trabalhava era uma besta sem alma, certo? O que significa besta sem alma? É uma pessoa desumana, uma pessoa que é simplesmente um animal, um burro de carga. Então eles diziam que aquelas pessoas que trabalhavam braçalmente, ou seja, eram escravizadas e teriam que prestar serviço, eram pessoas sem almas, ou seja, não eram seres humanos, eram como se fossem animais. É duro, né? Isso, né? Mas na realidade era o que acontecia, tá bom? Então, por isso que a Europa é o berço aí da xenofobia. Beleza. Nós temos o 11 de setembro e a crise global. A crise global. Uma amiga de Portugal, a gente conversa. Fala da minha aula de história. Sim. Que a gente tava. Meu Deus. Mas olha só. A questão do 11 de setembro, a gente sabe que após a Guerra Fria, a nível em que que o mundo ficou apreensivo pelo fato de duas grandes potências estarem disputando aqui a hegemonia, Estados Unidos e União Soviética. Aqui, com o fim, tivemos um favorecimento aos Estados Unidos, ganhando essa disputa. E após isso, conflitos eles começaram a envolver os países centrais, ou seja, esses países com maior poder. Esses conflitos eles foram sendo em uma expansão tão grande que grupos um deles foi Al-Qaeda, certo? Que era um grupo terrorista liderado ali por Osama Bin Laden. Aí o que acontece? Os Estados Unidos vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro ao Al-Qaeda. Meu Deus. É bem complicado isso. Não, vamos lá. Mas olha lá. Então, a partir disso, os Estados Unidos, assim como essas nações centrais, eles começaram a fazer restrições de entrada em seus países. Começaram a barrar alguns estrangeiros para que pudesse evitar algum problema gigantesco, mas não pôde evitar o 11 de setembro, né, de 2001, que foi ali o ataque às Torres Gêmeas, certo? Não só as Torres Gêmeas, certo? Foram várias tentativas ao mesmo tempo, certo? A Al-Qaeda com seus grupos terroristas, eles Então, a Al-Qaeda junto com seus terroristas entraram em aeroportos estadunidenses, entraram lá, roubaram esses aviões e jogaram nas Torres Gêmeas. Isso, em Nova York. É complicado isso daí, meu Deus do céu. Onde tinham várias pessoas a bordo e todas morreram. Foram cerca de 2.823 vítimas. Não só isso, certo? Nós tivemos aí um avião em direção ao Pentágono, que é a sede de defesa dos Estados Unidos, que realmente é uma sede de defesa extremamente, certo? Extremamente segura. Assim como também teve um atentado à Casa Branca, só que durante o percurso ali na Pensilvânia, o avião caiu,
certo? Então não chegou aí a Casa Branca. Então, quantos aviões foram? Foram 4 aviões. 2 explodiram nas Torres Gêmeas. Um foi em direção ao Pentágono, só que não conseguiu chegar. E o outro foi em direção à Casa Branca, só que caiu ali em direção, ali na região da Pensilvânia, em direção à Casa Branca. Sim, a região, a Pensilvânia, ela fica, eu acho que são cerca de 100 quilômetros, 90 quilômetros da Casa Branca. Ou seja, são cerca de 100 quilômetros de Washington. É Washington. Certo? Oi? Por que o terceiro avião não chegou lá? Acabou a gasolina? O terceiro avião foi interceptado, porque a partir do... Eles não sabiam quantos aviões eram. O que eles viram e perceberam foi que tinham 2 aviões indo em rota em direções opostas, que eles deveriam seguir em direção normal, certo? Os portos, eles têm uma direção que eles têm que seguir. O que é que aconteceu? O primeiro avião eles não conseguiram localizar, sumiu do mapa, se preocuparam, certo? E esse terceiro avião que ia ao Pentágono, eles derrubaram. Tinha pessoas dentro? Lógico. Tu falar que a Pensilvânia fica perto da Casa Branca ajuda muito, hein? Você é exatamente onde é a Casa Branca, cara. Como é? Como é? Exatamente onde fica a Casa Branca. A Casa Branca e Washington. Ela fala... Mas é isso, vamos lá. Então, todos esses problemas aconteceram. Os Estados Unidos, lógico, melhorou as suas fronteiras, bem como a Europa Ocidental e o Japão, fazendo com que as fronteiras ficassem cada vez mais rígidas. Ou seja, a entrada nesses países era muito mais burocrática, Era muito mais burocrática, ok? Então, problemas aqui começaram a existir, certo? Principalmente a perseguição ao líder da Al-Qaeda, certo? Foi muito grande até chegar ao ponto de eles conseguirem. Show! Essa parte dos bárbaros, como eu falei para vocês, isso é uma questão mais filosófica, a gente não vai entrar. Não entramos aqui em questões filosóficas pelo fato de ser bem mais complicada, certo? Esse assunto. Então, a gente não vai se concentrar nisso aí, ok? O quê? Não, nada disso, tá? Vamos aqui para a página 27. Não precisa, não entra na revisão aqui. A gente estudou porque esse assunto aqui ele é necessário, certo? Para entendermos um pouco dos povos antigos e os povos atuais. A semelhança que tem, por exemplo, certo? Tô. Certo? Então, sim, um detalhe aqui, deixa eu até pausar. Tá? Olha só. Na página 27 diz. Não um inteiro, né? A gente vai ver aqui até a página. Qual foi a página que eu passei? Isso. Até a página 33. Olha só. Processo de crescimento urbano. A urbanização ela começou a crescer, visto que a população ela começou a sair da zona rural para ir para a zona urbana. Para isso precisava ter o quê? Uma construção de casas, prédios, moradia para o povo, rodovias para esse povo. Então aqui a gente passou o quê? De 54%. Cerca de 54% da população mundial, ela vive em cidades, vive em zona urbana. 7%, certo? Quando estávamos ali no século XIX. Observa aqui, gente, de 7% para 54% é um número gigantesco. Ou foi um aumento gigantesco do século XIX para o século XXI, certo? Graças à Revolução Industrial que ampliou isso no mundo. Com a Revolução Industrial nós tivemos o quê? Um desenvolvimento médico, na saúde, na educação, né? Então isso fez com que as pessoas procurassem esses locais que oferecessem uma melhor
qualidade. E em qual área oferecia essa melhor qualidade? Na área urbana. Então, isso era o que estava acontecendo. Acredita-se que em 2030 esse número passará a 60%. Certo? Então, isso só tem a crescer. Beleza. Só que, para vermos essa diversidade na urbanização, nós vemos duas realidades antagônicas, ou seja, opostas. Quais são? A taxa de urbanização praticamente chegou ao seu limite maior. A taxa de urbanização ela já está superlotada, certo? Como a gente consegue ver em países desenvolvidos aqui na tabela da página 28. Se vocês verem aí, meu Deus do céu, a gente tem a Bélgica como praticamente toda a nação sendo urbana. Quase toda a nação bélgica, ela é urbana. Isso estamos falando de 2017. Hoje a construção é muito maior. Gira em torno aí de 98,5%. Então, é quase toda a população, ela vive na zona urbana. E isso nós estamos falando de países ricos, onde a taxa de urbanização é maior, certo? Isso é um fato, a taxa de urbanização dessas regiões são muito maiores. Em países ricos, em países pobres não, certo? Esse número tem diminuído. Por quê? Em países pobres as pessoas não buscam tantas oportunidades assim. Por quê? Porque não tem. Vão buscar nos países ricos. Mas, se a gente conseguir observar, olhem bem o que é que acontece. Na América Latina, em média, 60% dos habitantes vivem em cidades. Os mais baixos índices ocorrem na África e na Ásia. Por quê? Como é que essas pessoas vão procurar uma melhor oportunidade na zona urbana se não tem nada a oferecer? Da mesma forma. Então, por isso que as migrações, elas são feitas mais para as zonas urbanas das cidades desenvolvidas, certo? Onde a concentração ali é bem maior. Nós temos o que também, professor? Vamos lá. Nós temos aqui, na página 29, um dado da ONU, um dado específico da ONU, que é o quê? 1/3 da população urbana mundial é pobre e vive em estado de precariedade, ou seja, infelizmente, a maior parte da população mundial, ou a grande parte da população mundial, ela é pobre, vive em estado de miséria. Isso porque falta de oportunidades, certo? Falta de geração de emprego, de melhor condição, de uma infraestrutura mais adequada. Então, tudo isso contribui para que a população ela seja pobre. Certo? Dúvida? Quando eu posso me matar? Pode. Não. Vamos lá. São 11h07. Tá? Vamos lá. Ainda não. Então, olha só. E aqui, eu quero um pouquinho... Tá, eu quero um pouquinho de atenção de vocês, certo? É uma das partes mais importantes da nossa urbanização. Olha só, nós temos aqui o conceito de a selva de pedras. Quando a gente fala sobre selva de pedras, a gente está se referindo à quantidade de cidades existentes e a quantidade de zonas urbanas. Ou seja, a quantidade de zona urbana é gigantesca. Para onde a gente olha, temos uma casa, nem que seja em um campo gigante, a gente ainda consegue ver uma casinha ali lá distante. Então, isso é um fato que acontece. As pessoas estão procurando um local, só que encontra somente pedras. A ou a selva de pedras é justamente isso. É uma selva, ou melhor, a zona urbana ela é uma selva onde encontramos prédios, residências, como casas, né? A gente encontra rodovias. Então, tudo isso a gente pode caracterizar como uma selva de pedras, certo? Porque é um mar, certo? É um mar
de casas, de prédios, certo? Então isso é uma classificação que se dá, ou seja, nós só podemos classificar uma selva de pedra se referindo a uma cidade quando ela, segundo a ONU, tem cerca de 20 mil habitantes ou mais. Então uma cidade, para ser uma cidade, e aqui entenda, selva de pedras ou cidade, eu estou se referindo à mesma coisa, certo? Cidade ou selva de pedras, Ou seja, tem a mais de 20 mil a mais, certo? Habitantes. Só que existem cidades, gente, que possuem uma quantidade de habitantes tão grandes que elas ultrapassam até mesmo o limite, certo? Como existe cidade com cerca de mais de 10 milhões de habitantes, ok? Então, o que é que acontece? Essas cidades, elas são divididas, certo? Uma com influência menor, outra com influência maior, mas ela tem uma ordem. E essa ordem é chamada de quê? Metrópoles, megacidades, cidades globais e megalópolis. Essas divisões têm significados, e aqui prestem atenção, significados muito importantes. Como, por exemplo, a metrópole, ela é uma cidade mais bem equipada em bens e serviços de uma porção do espaço geográfico, podendo ser regional ou global. Como assim? Uma metrópole, ela é uma cidade com mais, lógico, de 20 mil habitantes, e ela tem uma influência gigantesca. Por exemplo, quando a gente fala da cidade de Piancó, Piancó é uma cidade, vamos colocar ela como uma megalópole, ela é uma cidade de influência. Vamos imaginar Piancó, porque Piancó é conhecida a partir do seu vale do Piancó, certo? Então vamos imaginar, Piancó é uma cidade extremamente conhecida, temos o vale do Piancó. Então o que é que acontece? Piancó é uma cidade de influência regional. Vamos imaginar. O que é que acontece? Todos da região conhecem a cidade de Piancó, porque é uma cidade desenvolvida. Aqui eu não estou falando que Piancó seja, estou falando um exemplo. Piancó é uma cidade desenvolvida, ela tem uma influência para todas da região. Ou ela pode ter um nível de influência global. Todo o globo terrestre conhece a cidade de Piancó. Tipo Estados Unidos, ali na cidade de Washington, vamos colocar Washington, Nova York, certo? Todos conhecem. Então, metrópole, ela tem um poder e ela pode ter uma influência regional ou global. Mas a megalópole, ela vai além disso. O que é uma megalópole? Vamos lá. Diz. Metrópole, Patos pode ser considerado. Patos pode ser considerado uma metrópole. Ela tem uma estrutura, tem uma riqueza e é conhecida na região. Pode ser. Itaporanga se encaixa por causa do Cristo, uma referência gigantesca. Se encaixa. Certo? Itaporanga tem 24 mil habitantes. Então é uma cidade. Já a megalópole é o quê? Ela deriva do termo grande, mega, grande, policidade, ou seja, uma grande cidade. Ela se constitui, no encontro de duas ou mais metrópoles. A gente chama isso de conurbação, certo? Conurbação. É o encontro de duas cidades. Exemplo, no estado de São Paulo, é prático você sair de uma cidade e ir a outra sem você nem perceber, porque parece uma cidade só, porque você consegue ver as casas. Por exemplo, se eu sair daqui para Patos, eu vou notar a diferença de uma cidade a outra, porque eu acho que vocês estão conseguindo entender, né? Cala a boca, caralho. O que é conurbação? Conurbação é encontro de duas cidades. Como assim? Quando uma cidade ela não é afastada uma da outra. Por exemplo, se eu sair daqui para Olho d'Água, eu vou saber.
Se eu saí de uma cidade e entrei em outra. Na conurbação, você não vê a diferença, porque é junta uma cidade à outra. Mas mesmo assim é considerado uma cidade diferente da outra. É considerada uma cidade diferente da outra. Só que por ter essa junção, isso é chamado de megalópole, ou uma grande cidade. Certo? Beleza. 30, nós temos as megacidades. Aqui estamos falando de uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Certo? Eu não tenho aqui o dado, mas eu acho que São Paulo ainda ela tem 10 milhões, né? Tem 11 milhões. 11 milhões, né? Deixa eu ver só o número exato mesmo. População, São Paulo, são 12,33 milhões nos dados de 2020. Então são 13 milhões de habitantes. Então São Paulo é considerado sim uma mega cidade. Certo? Ela é considerada uma mega cidade por ter 10 milhões de habitantes e não só isso. Certo? E não só isso. Ela tem uma influência. Ela tem uma influência, por exemplo, dentro do Brasil e mundial. Agora, o que é que acontece? Eu posso classificar São Paulo como uma mega cidade? Não. Aqui entra uma questão muito interessante. Existe uma forma diferente de classificação. A gente tem megacidades e tem cidades globais. Por mais que seja uma ideia parecidíssima, é diferente. O contexto, o sentido. Por quê? Vamos lá. O conceito não deve ser confundido, preste atenção. Enquanto a megacidade é caracterizada principalmente pelo número de habitantes, uma cidade global é uma metrópole que se caracteriza pelo critério qualitativo. Presta atenção. Megacidade ela é classificada pelo método quantitativo. Megalópole é tipo uma versão duplicada de uma metrópole? Isso. 2 vezes, 2 vezes, 3 3 vezes. vezes mais. Certo? E megacidades não é a mesma coisa. Pessoal, preste atenção. Megacidade é quantitativo, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem naquela cidade. Ela só pode ser considerada uma cidade global se ela tiver uma diversidade de serviço e um forte grau de influência nos centros urbanos que possa influenciar não só a nação, mas o mundo. O poder aquisitivo que essa cidade tem é a nível global. Todo mundo conhece essa cidade por seu desenvolvimento econômico. Como saber diferenciar cidade global ou metrópole? Pronto. Ou metrópole? Metrópole. Certo. A cidade global ela tem que ser uma metrópole. Certo? Como eu vou diferenciar é através disso. Qual a influência que essa cidade tem? Onde é que essa cidade tem influência? Será que é na região? Se ela influenciar na região, tudo bem. Mas se ela influenciar de forma global, ela é uma cidade global. É uma metrópole global. Isso. Exato. Consegue entender? São Paulo é uma metrópole global. Ela tem uma influência aqui global. Certo? Exatamente. Então, existe aqui dentro das cidades globais uma divisão. Essa divisão é chamada, em ordem, grupo alfa, grupo beta e grupo gama. Eu falei grupo, foi? Oh, Jesus, perdão, gente, é porque... Não é por causa da dicção, é por causa... Cansado. Tô cansado. Não. Se eu parar de dar aula, aí não... Eu morro de fome, né? Então, olha só. Em ordem, nós temos o grupo alfa, grupo beta e grupo gama como em ordem as cidades mais influentes. O alfa, a cidade alfa, ou grupo alfa, são aqueles grupos de cidades que têm um maior
poder ou a maior influência no mundo, todo mundo conhece aquela cidade, como por exemplo, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt na Alemanha e Milão. Cidades que todos conhecem porque tem uma influência gigantesca em sua região. Eu sou zero cachorro. Para o bicho lá dos nada. É a homofobia que tá fora. Cala a boca, mano, caralho. Vamos para lá. Se fosse eu, né? Oi. Pronto. Então vamos lá. Qualquer dúvida, gente, pode interromper, não tem problema, tá? O grupo alfa é a nação mais poderosa. Já o beta, ela é intermediária. Ela está ali como poderosa, mas não é a mais poderosa, certo? Ela está ali no meio termo, onde a gente encontra, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade que o mundo conhece como uma cidade economicamente como uma cidade extremamente desenvolvida, rica, certo? Então ela é conhecida, bem como algumas nações como o México, a Cidade do México, Madrid, São Francisco, Sydney, são nações, né? São cidades poderosas. Sydney é uma cidade de onde? Sydney é nos Estados Unidos. Milão, né? Não, Milão é na Europa. Agora, eu não sei se é na Espanha, Itália. Deixa eu só conferir rapidinho. Milão, se não me engano. Me engano. Então faz uma viagem, faz Como é? Fazer o quê? E por último, Gama. O grupo das cidades Gama tem grupo Gama. Tem 35 cidades, certo? Dentre essas 35 cidades temos Washington, Munique, Caracas, Roma, Berlim, Amsterdã, Miami, Buenos Aires. Então sim, São Paulo tem uma influência maior que essas cidades aqui. Pra vocês terem ideia, certo? Poder aquisitivo de São Paulo. O grupo Gama das cidades com maior influência global está no menor nível. É o mais fraco. Então são um grupo de 35 cidades. Hã? Boston se não me engano. Vamos lá. É isso, tá, pessoal? A ideia é essa. Beleza? Calma aí. Nessa parte, vocês têm alguma dúvida? Não vai ficar cobrando para o país que o pau vai ver o que não. Cleiton, meu tio, ele Xavier. Não sei. Meu tio, ele Xavier foi pra Buenos Aires. Aí na vida não tem aquele povo lá, eu acho legal, que as mulheres de vermelho, os homens de paletó pretinha, no meio da rua, dançando no meio da rua. Meu Deus. Então, conselho, estudem bem sobre essas metrópoles, tá? Metrópoles, megacidades, cidades globais, megalópolis, tudo isso. Ok? Olha só. 32. Terminamos. Terminamos o quê? Terminamos a revisão no sentido conteúdo. Certo? O que vai dizer aqui é que a grande quantidade de seres humanos existentes aqui nessas paisagens é muito alta. Ou seja, aqui eu não estou falando de paisagem natural, certo? Eu estou falando de uma paisagem transformada pelo ser humano também, certo? Onde, por exemplo, a paisagem natural ela sofre por meio das atividades humanas transformações, né?
dando origem, por exemplo, a cidades. Então, há o quê? Pessoal, infelizmente a gente vai ter que ligar a vocês. É isso.